Simulado 111 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você que está estudando para concurso, você que está fazendo algum tipo de curso na área de trânsito ou está só testando seus conhecimentos, já acompanha o canal, vamos para mais um simulado. São sempre 3 questõezinhas por simulado e vamos para a questão de número 362. A questão do número 362 é a seguinte, olha. Ana possui uma PPD, permissão para dirigir, e conduziu o veículo do seu marido que está com o licenciamento em atraso. Olha aí. Na abordagem, o agente da autoridade de trânsito constatou essa infração e ainda verificou que faltava o STEP. Com as duas autuações, sendo uma de natureza grave e outra gravíssima, é correto afirmar que Ana pode perder sua PPD? Olha, gente, essa é sem dúvida, eu diria que aqui no canal nós temos duas perguntas bem recorrentes sobre dois temas que são muito comuns. A primeira é sobre permissão para dirigir, e a outra é sobre responsabilidade da infração. E aqui nós temos justamente as duas principais dúvidas em uma questão só. São as principais perguntas que aparecem aqui nos comentários. Então, vamos dar uma conferida no seguinte, olha. Primeiro, em relação à responsabilidade da infração, nós temos a infração de responsabilidade do proprietário do veículo e a infração de responsabilidade do condutor. O proprietário é sempre responsável pelas infrações relacionadas ao veículo. Quando eu me refiro ao veículo, eu estou falando de documento do veículo e também de equipamento obrigatório. E o proprietário também é responsável pela chamada habilitação legal e compatível de seus condutores. Já o condutor, ele é responsável pelos atos praticados na direção, aquelas infrações relacionadas a algo que ele fez durante a condução. Isso é de responsabilidade do condutor, beleza? As duas infrações que nós temos aqui são as seguintes. Só se você quiser dar uma conferida, essas informações que eu mencionei para vocês, vocês encontram aqui, ó, artigo 257 do CTB, parágrafos 2º e 3º do Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Aqui nós temos uma infração de licenciamento, que está no artigo 230, inciso 5 do CTB, que de fato é infração de natureza gravíssima. São 7 pontos no prontuário, e aqui é onde tem o X da questão para quem vai. Multa de R$ 293,47 e ainda a aplicação da medida administrativa de remoção do veículo. E a outra infração é questão de STEP, né, que aqui é falta de equipamento obrigatório, também é no artigo 230, só que no inciso 9 do Código de Trânsito Brasileiro, que se trata de uma infração de natureza grave. São 5 pontos no prontuário, outra questão aqui para se verificar. A multa é de R$ 195,23 e nesse caso a medida administrativa é de retenção do veículo, né? Vale lembrar ainda que em relação ao STEP, como equipamento obrigatório, você encontra lá na resolução 993 de 2023 do CONTRAN as informações relacionadas a equipamentos obrigatórios do veículo. Então vejam, nós estamos falando nesses dois casos aqui de uma infração relacionada à documentação, que é licenciamento, e de outra infração aqui relacionada a um equipamento obrigatório, ou seja, questões relacionadas ao veículo de responsabilidade do proprietário do veículo. O que a pergunta aqui levanta? É correto afirmar que a Ana pode perder a PPD? Não. Por quê? Porque as infrações aqui, na realidade, vão para o marido dela, que é o proprietário do veículo, considerando que as duas infrações aqui são de responsabilidade do proprietário. Então, o marido dela é que vai receber 7 mais 5 pontos no prontuário, um total de 12 pontos no prontuário em razão das infrações cometidas. Mas ela foi abordada assim, mas a lei diz que a infração é de responsabilidade do proprietário do veículo e ele é quem recebe essa pontuação decorrente. A afirmativa aqui, ela está errada, porque a Ana não vai receber a pontuação vai ser registrada no prontuário do proprietário do veículo, que no caso é o marido dela. Então ela não perde a PPD, não perde a permissão para dirigir nesse caso aí. Então são duas, como eu disse, duas das infrações, dois dos questionamentos mais comuns que nós encontramos aqui no canal, que é justamente sobre responsabilidade da infração. Alguém comete uma infração ou cometer uma infração com o veículo, a pessoa fica na dúvida se aquela pontuação vai para ele, se aquela pontuação vai para outra pessoa. E também em relação a PPD, perda da PPD, olha, cometi uma infração, foi desse jeito, tal, vou perder a PPD, pronto, é uma outra questão também que é dúvida do pessoal. Então, tá aí respondida a questão, né, dos temas que são mais comuns aqui no canal. Vamos para a questão número 363, que é a seguinte, olha, poderão
ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Vejam só, isso aqui nós não tínhamos na redação original do CTB. Isso aqui é algo que foi incluído posteriormente ao texto da lei, pela Lei 14.071 de 2020. Apesar de ser de 2020, ela entrou em vigor apenas em 12 de abril de 2021, fazendo inúmeras modificações no Código de Trânsito brasileiro. Dentre elas, a inclusão desse dispositivo legal, que está previsto aqui no artigo 10A do Código de Trânsito brasileiro. Quando você vê esse A aqui, você já percebe que não é algo da redação original do CTB. Por que esse A? Porque é uma informação que tem que constar ali, naquele capítulo, naquela sequência de dispositivos legais. Se não, se virasse de repente o artigo 342, que seria o artigo seguinte, que o CTB vai até o artigo 341, perceba que ele ficaria completamente deslocado. A gente está falando de uma questão relacionada ao Sistema Nacional de Trânsito, que é o capítulo 2, inicia no artigo 5º, vai até o 25A, então você teria um dispositivo legal que vai lá para o final. Não tem como renumerar o dispositivo, porque senão você teria que renumerar o CTB inteiro. É o que é que o legislador faz em casos assim, inclui essa letrinha do lado, artigo 10A, para poder distinguir dos demais dispositivos legais. Mas enfim, nesse caso aí, a afirmativa ela está correta. Beleza? Bora para a terceira e última questão, que é a seguinte, olha. Inovar artificiosamente em caso de sinistro automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial, processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, perito ou juiz. É crime de trânsito, olha, isso é crime de trânsito, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Isso é multa penal, de natureza penal. Olha, isso aqui é o crime é uma espécie de fraude processual, é quando a pessoa mexe de alguma forma na cena do sinistro de trânsito, justamente com o intuito de induzir a erro. O policial que vai chegar lá no local, o agente da autoridade de trânsito que vai chegar no local, o perito que vai fazer o levantamento das informações daquilo que ocorreu, o juiz que vai julgar o caso, ou seja, tentar para que aquela pessoa tente de alguma forma, com aquela mexida ali na cena onde ocorreu um sinistro, tentar se beneficiar e de repente atribuir a responsabilidade para outra pessoa ou dividir a responsabilidade com outra pessoa. Enfim, a pessoa mexe na cena. Nesse caso aqui, nós temos lá no artigo 312 do CTB um crime para isso, que é justamente o crime de inovar artificiosamente o local do sinistro, que prevê pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, o detalhe da questão aqui são esses 2 anos. Isso é o que deixa a afirmativa errada. O detalhe da questão que deixa ela errada é isso aí, tá certo? E você? Acertou quantas? As 3? Tá ótimo. Errou alguma? Foi no detalhe, né? Mas está aprendendo. Ficou com dúvida? Concorda com algo discordial? Fica à vontade. Vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha já sabe. Deixou aí nos comentários, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.